Então a gente vai fazer a leitura de um texto, vai refletir nesse texto, e depois a gente vai comer bolo, vai comer um salgadinho, cantar parabéns lá em cima, tá certo? Lucas, capítulo 15, a nossa leitura do versículo 17. Lucas 15, nós leremos o texto sagrado do versículo 17 ao versículo 24 do texto. O Evangelho em Lucas, capítulo 15, 17 a 24. Depois que nós fizermos a leitura do texto, nós faremos uma oração pedindo a Deus que nos dê graça para interpretá-lo, aprender com ele e sermos edificados espiritualmente. Está escrito: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui a nossa leitura. Quero te convidar a orar, uma vez que nós não temos capacidade de discernir espiritualmente as coisas de Deus, discernir intelectualmente as coisas espirituais de Deus. Então a gente precisa humildemente da graça e do poder do Espírito para aprender com a palavra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá instrução ao nosso coração a partir da leitura da Tua palavra. Dá, Senhor Deus, direção para as nossas vidas. Ajuda-nos, por favor, a discernir as coisas espirituais que este texto tem para as nossas vidas no dia de hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, nossa leitura desta parte da parábola do texto de Lucas, capítulo 15, ela requer de nós pelo menos algumas instruções acerca do contexto em que se dá essa parábola. O Evangelho de Lucas, do capítulo 13 ao capítulo 19, a gente tem um contexto em que Lucas vai tratar da questão do arrependimento. Do capítulo 13, o Evangelho de Lucas, até o capítulo 19, a gente vai encontrar muitas histórias que vão tratar da comunidade da fé, ou como ela deve se portar no dia da vinda de Jesus. Algumas parábolas vão ser apresentadas aqui em Lucas, dentro desse bloco de texto, do capítulo 13 ao capítulo 19, que se dão acerca da vinda de Jesus, e essa vinda, ela deve ser de um cenário onde pecadores sejam arrependidos. Pessoas tenham renunciado a si mesmo, tomado a cruz e seguido. Isso vem numa corrente, numa crescente no texto. Aí o capítulo 15 e o capítulo 16... a gente tem algumas parábolas, são 4 parábolas que vão falar de arrependimento. A gente tem a parábola da ovelha perdida, muito comum. A gente tem a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. E no capítulo 16, do administrador infiel. Todas estas parábolas, Jesus está contando para publicanos e pecadores, mas também os seus ouvintes eram fariseus e escribas. Ou seja, gente que conhecia muito a lei de Deus e gente que tinha deixado a lei de Deus. Gente que não tinha parte com a lei de Deus.
Pecadores, pessoas que viviam uma vida dissoluta. Então, essas parábolas tratam de questões do arrependimento. Por que a gente tem a parábola da ovelha perdida? Para dizer que há festa quando um pastor encontra essa ovelha perdida. E aí o texto vai dizer, a maior festa no céu quando um pecador se arrepende. Por que nós encontramos a parábola da dracma perdida? A ênfase está na festa que aquela mulher tem quando ela encontra. Maior festa entre os anjos quando um pecador se arrepende. Daí então Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. Uma parábola que mostra um filho que deixou o pai, abriu a mão da lei de Deus e, estando longe de Deus, ele então vai cair em si, como a gente fez a leitura. Estando na miséria, ele cai em si e volta para o pai. Quando ele volta para o pai o recebe, manda matar um novilho. O que a gente tem? Festa no céu. Aquele filho se arrependeu. Mas a continuação desse texto vai mostrar um outro filho, o filho mais velho. Esse não estava muito afim da festa, não. Esse não estava celebrando naquela festa. Esse não estava participando da festa. Então, a gente segue as leituras aqui de Lucas, a gente vai ver no capítulo 18, o que o nosso presbítero, Rafa, mencionou. Aquele texto do jovem rico. Alguém que tinha muitas posses, mas não renuncia às suas posses, e volta triste para casa. Mas o capítulo 19 de Lucas, quando então encerra esse bloco, a gente tem o quê? Arrependimento. Um filho de Abraão, festa no céu. Por quê? Porque Zaqueu, um homem de muitas posses, abriu mão de tudo aquilo para viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Arrependimento, festa no céu. É o desfecho desse bloco. Então, hoje, nessa noite, eu quero falar para vocês de uma maneira breve sobre arrependimento. Porque a Bíblia fala sobre arrependimento. O que a gente vai aprender sobre arrependimento, a gente vai encontrar aqui em alguns versículos do texto. E eu quero dizer, primeiramente, o que arrependimento não é. Arrependimento não é aquele sentimento de tristeza que se dá quando você percebe que cometeu uma falha. O sentimento pode até ser genuíno, causado por perceber que você vacilou. Arrependimento não é isso. Não tem a ver com um frio na barriga, não tem a ver com uma tristeza, com uma comoção. Arrependimento, a palavra que nós traduzimos por arrependimento no texto grego, ela é metanoia. Lembra disso? Metanoia. Essa palavra traduzida para arrependimento, ela tem um significado muito profundo quando nós estudamos a semântica, a palavra, o texto. O que quer dizer aquela palavra dentro do texto? A palavra metanoia, ela quer dizer uma mudança de pensamento. Perceba, não tem a ver com sentimento. Talvez uma mudança de sentimento possa até gerar algum tipo de comoção, possa até gerar algum tipo de emoção na gente, mas a palavra metanoia não tem a ver com sentimento. A palavra metanoia não é a palavra que está lá no texto, quando a gente encontra Judas. Lembra da história de Judas? Que tendo vendido Jesus por 30 moedas, o texto diz, ele se arrependeu, ficou muito triste, foi lá, correu e cometeu um suicídio. Não tem essa passagem no texto? Não é metanoia que nós encontramos ali, a palavra no texto grego. O que significa dizer que ele não mudou o pensamento dele, ele apenas foi movido pelos seus sentimentos. Não é isso que Deus quer da gente. Não é comoção, não é uma mudança gerada por sentimentos, mas uma mudança genuína, gerada por alguém que compreende o reino de Deus, compreende o Evangelho, o nascer de novo, o nascer da água, do Espírito, alguém que entende o que o Senhor quer de nós. Então, a gente vai ver Jesus explicando isso para a gente, nessa parábola. A parábola do filho pródigo é uma história para a gente entender, do tipo, quando Jesus conta uma história, ele faz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando ele conta essa parábola, ele quer que aqueles que estão ouvindo, publicanos e pecadores, também fariseus e escribas, entendam quem é quem dentro dessa história.
tanto publicanos e pecadores, quanto escribas e fariseus precisam de arrependimento. O que o Evangelho de Jesus quer trazer para nós? Que quem está dentro da igreja precisa de arrependimento. Quem está fora também. Quem anda certinho na linha, quem é obediente à palavra de Deus, precisa de arrependimento. Mas quem está fora, antinomistas, aqueles que não têm parte com a lei de Deus, também precisam de arrependimento. E aí então Jesus conta essa história para dizer que nós precisamos de arrependimento. E aí ele explica o que é o arrependimento com essa história. Vamos aprender com ela? Versículo 17. O texto diz aí para a gente, na projeção também aparece o versículo 17 do capítulo 15. Então, o que está escrito aí? Caindo em si. Essa expressão, ela é importante para a gente entender o que é o arrependimento. O que significa cair em si? Significa perceber a sua condição miserável. Lembra que a história desse filho mais novo é a história de um filho que pediu ao pai a herança, e quando ele pede a herança, ele está abrindo mão da lei, porque precisava o pai ter morrido, ele está desonrando o pai dentro da cultura judaica, ele está tomando a parte dele na herança, e ele então vai viver em uma terra distante. Quando ele está ali naquela terra distante, a Bíblia vai dizer que houve grande período de fome, de miséria, e ele passa fome, ele passa aquela miséria toda, e aí então ele cai em si. Cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso tem a ver com arrependimento. Primeiro lugar, para a gente entender o que é arrependimento, quando você estiver falando de arrependimento, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a pessoa arrependida é alguém que caiu em si. Ela sabe da condição de miséria dela. Ela sabe que ela precisa de ajuda. Ela sabe que a condição dela é de miserável. O contexto em que ela está inserido é um contexto de miséria. É essa condição em que o filho mais novo se encontrava. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos é cair em si. Você precisa reconhecer a sua condição hoje. Se é uma condição, talvez, de alguém que abriu mão da lei de Deus, de alguém que não tem obedecido os mandamentos, de alguém que não tem vivido uma vida de justiça, de piedade, de oração, de devoção, de compromisso fiel, a gente precisa reconhecer. Cara, eu não tenho vivido uma vida obediente a Deus. Essa é a minha condição de miserável. Se isso não acontece, em primeiro lugar, você não vai ter um arrependimento genuíno, talvez no máximo algumas emoções. Quando a gente cantar algumas músicas aqui, nossa, essa música mexe comigo, essa música me envolve, como é bom estar aqui na casa de Deus, mas eu quero te dizer que se você não cair em si da sua condição, você não é alguém arrependido diante de Deus. Não adianta, portanto, comoção, é preciso compreender o estado de miséria, compreender a sua natureza pecaminosa. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrar que o homem, em sua natureza, é pecador. E que, portanto, precisa de um Salvador, precisa de Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. A nossa natureza é pecaminosa, é inclinada para o mal, e que, portanto, precisa de um Salvador. Em primeiro lugar, para que a gente tenha um arrependimento genuíno, a gente precisa perceber a nossa condição, perceber o estado de miséria em que a gente se encontra, e o texto mostra isso para a gente. Em segundo lugar, o versículo 18 vai mostrar para a gente uma parte também desse processo de arrependimento. Qual é? Veja aí o primeiro verbo do texto: levantar-me-ei. Eu preferi ler para vocês, porque de repente na leitura a gente pudesse até falar em língua agora aqui, né? Levantar-me, é difícil, né, essa tradução, mas a ideia aqui é: eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Perceba, primeiro eu percebo a minha condição de miséria. Em segundo lugar, eu estabeleço um plano de ação. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele já foi? Não.
Ele não foi ainda, gente. O filho está percebendo a condição em que ele está, e aqui ele começa a conjecturar o que ele precisa fazer, a rota de fuga, o plano para ele sair daquela condição. Se a condição dele é uma condição miserável, ele precisa sair dela, ele precisa de escape, ele precisa de fuga. E para onde ele vai? Ele vai para o Pai. É somente no Pai que ele pode encontrar essa fuga, esse escape, porque no cenário em que ele se encontra, ninguém dava nem o que se dava aos porcos. Ele precisa voltar para o Pai. E aí ele estabelece então um plano para ele voltar. Então, em primeiro lugar, a percepção. Em segundo lugar, a gente precisa estabelecer um plano de ação. Sabe, do tipo, eu estou mal, eu estou na pior, eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa miséria. Eu vou caçar uma igreja, eu vou ouvir o Evangelho, eu vou confessar os meus pecados, eu vou andar na presença de Deus, eu vou dizer, Pai, eu pequei contra Ti, olha a minha situação de miséria. Então, primeiro eu percebo a minha condição, e segundo eu estabeleço um plano, eu vou fazer algo, eu vou me dirigir à presença de Deus, eu vou me voltar à presença de Deus. Isso não quer dizer que você já tenha voltado, mas alguma coisa a gente começa a conjecturar para voltar à presença do Pai. É o que Jesus está ensinando. Pessoas que estiveram distante, mas que agora estão querendo, estão desejando estar na presença do Pai. Era o caso dos publicanos e pecadores. Jesus veio para que essas pessoas tivessem o escape, para que encontrassem descanso, para que pudessem sair da miséria. Então Jesus é o caminho para essas pessoas que estão desejosas por Deus, que têm o desejo de estar na presença de Deus. É Jesus que está se revelando aos publicanos e pecadores, aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados. Então, em primeiro lugar, a percepção, em segundo lugar, um plano de ação. Você precisa estabelecer um plano de ação. Cara, eu preciso ir à casa de Deus e aprender de Deus. Aprender a confessar os meus pecados, a depender de Deus, como o presbítero Rafa começou ensinando a gente aqui. Estabelecer um plano. E a gente vai ver o terceiro ponto desse ensino do Senhor Jesus aí mesmo, no versículo 18. Qual é a terceira parte do plano? O reconhecimento da sua natureza pecaminosa. Pequei contra o céu e diante de ti. Em primeiro lugar, percepção. Em segundo lugar, um plano de ação. Em terceiro lugar, reconhecer o pecado. Reconhecer as nossas falhas. Não de maneira genérica. Não de maneira genérica. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Deixe de ser genérico. Olhe para o que a Bíblia ensina, para o que a Bíblia diz e fala, cara, isso daqui eu tenho errado. Nisso daqui eu tenho defraudado. Nisso daqui eu tenho vacilado. Então eu preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, é esse ponto aqui, ó. Essa aqui é a minha miséria. Eu preciso dizer a Deus. Se é imoralidade sexual, Senhor, é aqui o meu ponto fraco. Eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Pornografia, coisas desse tipo. Se é adultério, seja o que for. Se é sonegação de impostos, seja o que for, reconheça qual é o pecado. Se é a mentira. E a gente não está falando só daquelas mentiras brabas, não, mentiras. Tem gente que mente assim descaradamente o dia inteiro. Mente até para si mesmo. Senhor, olha para isso. Se é a fofoca. Senhor, eu tenho prejudicado pessoas falando demais. Falando mal. Se esses são pecados, são falhas que a Bíblia mostra como falha de caráter, que não convém aos filhos de Deus, a gente precisa confessar essas coisas. Reconhecer, então, perceber a miséria, estabelecer um plano, e em terceiro lugar, reconhecer o pecado e confessar diante de Deus. Quarto lugar, a gente tem aqui o versículo 20. O versículo 20, veja, ele percebe, ele
vai fazer um plano de ação, ele vai fazer a sua confissão de pecados, ele pretende reconhecer isso diante de Deus, e aí o versículo 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Isso daqui é o quê? Ele percebeu, mas ele ainda não foi. Ele estabeleceu um plano, ainda não foi. Ele está tomando conhecimento do seu pecado, mas ele ainda não foi. Ele já agiu? O que significa dizer que se a gente faz muito plano também, a gente não vem e se entrega a Deus, isso também não é arrependimento. O arrependimento, ele se fecha aqui, nesse versículo 20. Ele se levanta e vai para o Pai. Então, o arrependimento tem a ver com o reconhecimento da miséria, a percepção da nossa condição, tem a ver com um plano de ação. Eu vou fazer assim, eu vou à igreja, eu vou voltar para conhecer mais de Deus, eu quero mais disso, eu vou reconhecer os meus pecados diante de Deus, e agora eu preciso de agir. E levantando-se foi ter com o seu pai. O que significa dizer que Deus está esperando você agir. Até quando você vai ficar aqui? Bom, Deus já falou que eu tenho pecado. Bom, eu já entendi. Agora é a hora de se levantar e ir ter com o Pai, porque o arrependimento genuíno, o arrependimento que gera festa no céu, quando o pecador se arrepende, o arrependimento que o Pai manda trazer um novilho cevado, um novilho novo, e a gente poder fazer um churrascão aqui gostoso, esse tipo de festa, ele precisa da sua ação, precisa da sua atitude, precisa que você se levante, se erga diante de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, eis a minha vida aqui diante de Ti, eu pequei. Agora, a nossa leitura do texto mostra algo que é para o nosso encorajamento, é para que a gente se sinta encorajado ao arrependimento. O que o texto vai nos ensinar e vai nos mostrar aqui? Veja o versículo 20. Vinha ele ainda longe, gente. Olha que cena maravilhosa. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha para essa cena. Você imagina, você aqui no púlpito, e aí de repente alguém que você ama, que está afastado de Deus, apontando lá fora e vindo para estar aqui. Imagina, você vai continuar aqui? Sai daqui correndo e vai lá, abraça e diz para o pessoal: gente, vamos fazer a festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, ele estava perdido e foi achado, ele estava longe e agora ele está aqui, vamos fazer festa. O meu filho se levantou, o meu filho se ergueu para estar conosco, para estar na presença do Pai. É isso que o texto está mostrando para a gente. Um pai compadecido, um pai que festeja quando vê o seu filho vindo, desejoso por estar na presença dele. E aqui existe algo mais profundo da tradição judaica, que talvez a gente não compreenda, mas era algo terrível um adulto correr, era vergonhoso, era vexatório. Um adulto correr era vexatório, era algo vergonhoso para um adulto. Imagina para um velho, um senhor de idade. E aí, este pai sai correndo, e aqui é algo especial para aqueles que estão ouvindo, judeus que compreendem o que Jesus está querendo dizer. Porque quando esse pai corre para ir em busca do seu filho, não é apenas por causa de sentimento, mas tem uma questão legal, uma questão de direito aqui.
Porque vocês lembram que esse filho, ele abriu mão da lei e desonrou seu pai diante de toda a comunidade judaica? Não foi isso que ele fez? O texto de Levítico vai dizer que um filho, quando desonrasse o seu pai, ele deveria ser apedrejado na porta da cidade. O filho deveria ser morto por desonrar o seu pai. Quando esse filho resolve voltar, ele volta depois de ter desonrado o pai. E quando ele volta, tendo desonrado o pai, na porta da cidade, há um grupo de juízes que devem fazer justiça. A justiça era matar esse filho. Então esse pai corre, abraça o seu filho, beija o seu filho, traz vestes para o seu filho, coloca sandálias nos pés do seu filho, para que o seu filho não seja morto. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Jesus está contando isso para nos ensinar que quando você quer voltar para Deus, Ele precisaria te matar para ser justo, porque você já o desonrou. A justiça de Deus se revela do céu, tendo Jesus, Romanos, capítulo 5, versículo 8, tendo o Senhor Deus dado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Deus se adianta, Ele envia Jesus para morrer na cruz. Ele sacrifica o Filho dele, Jesus, para que quando eu e você voltássemos, nós pudéssemos ser recebidos diante do Pai, sem sermos apedrejados, mas com sandálias, uma nova veste, uma nova vida, portanto. Festa no céu, festa na presença do Pai. É isso que o Evangelho é para nós. O Evangelho é a boa notícia para quem está se arrependendo, para quem está querendo ir à presença de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus é a mensagem que Jesus foi dado por Deus, para que eu e você pudéssemos ser recebidos com novas vestes. O Evangelho é a boa notícia para o perdão dos nossos pecados. Agora Deus não recebe aqueles que querem voltar com ira, com repúdio, do tipo, você pecou contra mim, agora você vai sofrer. Não, Ele te recebe com um beijo, com um abraço, mas para que você fosse beijado e abraçado por Deus, Jesus foi rasgado naquela cruz, foi moído naquela cruz, a fim de que você recebesse do Pai o amor eterno. A vergonha de Deus é o seu filho nu naquela cruz, sendo acusado sem ter cometido pecado algum. A vergonha de Deus é o seu Filho Jesus ali exposto, sem nenhum pecado, frágil como um homem, mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso. Ele mostra a sua fraqueza. Agora é verdade que nós somos poderosos demais, arrogantes demais para permanecer de pé, e não nos prostrarmos diante deste, que deu o seu Filho diante dos homens, para o perdão de pecados. Talvez a nossa postura seja mais parecida com o filho mais velho. O filho mais velho, quando ele volta para casa, e aqui eu quero encerrar, quando ele volta para casa, ele vê que está tendo uma grande festa. O pai está festejando, porque teve arrependimento. Arrependimento genuíno, percepção, alguém que planejou como voltar, alguém que reconheceu os seus pecados e que voltou, arrependimento genuíno, que voltou confessando o seu pecado. E está tendo então uma grande festa. O filho mais velho, a história vai dizer, o Senhor Jesus contando essa história, ele viu e falou assim, mas como assim? Como assim? Que bagunça é essa? Que algazarra é essa? Eu estou aqui o tempo todo, sou obediente, tenho vivido uma vida aqui certinha, o pai nunca me deu um cabrito? Que bagunça é essa? Veja o versículo 28 do capítulo 15.
A postura do pai é a mesma. O versículo 28 do capítulo 15 diz, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Não queria entrar na festa, mas olha ali, ó. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. É a mesma coisa que você vai ler, esse versículo 28, é a mesma coisa que você vai ler na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida. Alguém que perdeu e que saiu para procurar. O pai está saindo em busca de arrependimento, de gente com o coração endurecido, até mesmo que está dentro de casa, até mesmo dentro da igreja. Gente que não quer participar da festa, gente que não se alegra com um batismo, gente que às vezes fica chateado porque o batismo vai fazer demorar o culto. Hoje o culto vai demorar, eu estou com pressa. Não tem alegria com a alegria de Deus. Não celebra, não cultua, portanto, na presença de Deus. Não se entrega na presença de Deus. Não festeja com o Senhor. Não vibra com o Senhor. Mas quando a gente tem alguma coisa que seja fora da presença de Deus, lá vivendo a festa do trabalho, a gente até samba, a gente até se arrepia com as músicas lá de fora, a gente até canta alto dentro do carro, mas na casa do Senhor a gente fica assim, eu tenho obedecido, eu tenho feito assim, uma vida apática, mas o Senhor quer reconciliar você também. Essa mensagem ela é para quem está dentro e para quem está fora. É o pai que sai em busca dos que estão perdidos, que quer festa, que quer celebrar. A gente vai ver no texto que esse filho ele respondeu. Versículo 29, há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu faço o que faço. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, lembra que eu disse que está tudo muito amarradinho? A gente tem os versículos, versículo 15, Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, capítulo 15. O filho mais velho é como um dos fariseus que ficam se justificando. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Deus não quer a sua justiça. Não quer que você diga, mas eu tenho errado aqui, mas aqui eu tenho feito tudo isso. Eu não sou como aquele que está lá fora da igreja, pecando e fazendo tudo aquilo. Eu tenho uma vida até regrada. Você que se justifica, o texto diz, está ficando fora da festa. Aqueles que buscam justificar-se diante de Deus pela lei, pela sua própria obediência, são os que ficam fora da festa. A pergunta que eu faço hoje para você é, você quer se arrepender? O Evangelho de Jesus é a boa notícia. Perceba a sua condição. Estabeleça hoje uma mudança na sua vida. Estabeleça hoje sair daqui diferente. Não vou sair daqui como eu entrei. Eu vou me levantar e eu vou estar na presença do meu Pai. E eu vou dizer para Ele, eu pequei. E a palavra que a gente encontra lá no versículo 18, levantar-me-ei, e que a gente vê lá no versículo 20, ele se levantando foi, vocês não vão acreditar, a raiz dessa palavra qual que é? A raiz dessa palavra é a mesma para ressurgir, ressuscitar. Lembra que o pai fala, este meu filho estava morto e ressuscitou. Lembra que eu falei aqui do Vinícius, que eu citei que é poder de Deus, alguém crê em Jesus? É o mesmo poder que agiu para a ressurreição. Eu digo para você, você sair daqui diferente hoje, é a mesma coisa que você ressuscitar nessa noite.
É algo extraordinário que vai acontecer aqui. É você sair daqui novo, com os pés na presença de Deus, pronto para festejar. Quero te convidar a orar. Se você puder fechar os seus olhos. E aí, antes de eu fazer essa oração com você, eu queria que você a fizesse diante de Deus, com base no arrependimento que é anunciado a nós, não numa comoção. Não estou querendo que você saia daqui hoje, quero que você compreenda, racionalmente fale diante de Deus o que você quer fazer na presença dEle a partir dessa noite. Se você puder, eu vou pedir para você se colocar de pé e a gente vai fazer essa oração. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome e sabemos que há grande júbilo e louvor entre os anjos. Se aqui pessoas estiverem sendo reconciliadas com o Senhor, e se aqui existirem pessoas reconciliadas com o Senhor, isto se dá somente porque o Senhor saiu para estar com elas. O Senhor foi em busca, o Senhor procurou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por encontrar ovelhas, por encontrar um rebanho arrependido na Tua presença. Senhor, que em nome de Jesus, estes que estão sendo reconciliados à Tua presença, estes que estão sendo chamados à Tua presença, sejam ungidos com sandálias, vestes, sejam ungidos com uma nova realidade, com uma nova vida na presença do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor repreenda Satanás em nome de Jesus, a fim de que eles não sofram a opressão, a fim de que eles não sofram mais com a pressão e qualquer tipo de domínio que Satanás possa ter exercido nas suas vidas. Repreenda-o em nome de Jesus, para que eles voltem, Senhor Deus, à Tua presença, e na Tua presença vivam, Senhor Deus, a aliança do amor e dessa festa que o Senhor tem para com aqueles que Te amam. Pai, eu Te louvo por essa noite, eu Te dou graças por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até aquele grande dia em que os nossos olhos verão a presença do Filho de Deus vindo buscar aqueles que arrependidos se colocaram na sua presença. Amém. Glória a Deus.